Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Muito feliz por mais essa oportunidade de nós nos encontrarmos por aqui, né, para mais essa aula de filosofia. Espero que todos estejam muito bem para que a gente possa então ter uma boa experiência, né, mais esse dia. Quero agradecer aí profundamente a queridíssima Eduarda por estar com a câmera ligada e queria convidar todos aqueles que puderem e quiserem, né, ativar suas câmeras para a gente ter uma experiência um pouco mais calorosa aqui durante essa aula. Eu estou sem uniforme porque eu estou no rancho e eu não trouxe minha camiseta de uniforme. Então, mas aí você podia pelo menos sentar, né, Matheus? Assim, mais assim, Claro. uma coisa mais assim, formal para assistir uma aula e tal. Mas enfim. Então agradeço aí àqueles que. Quem não pode ligar, não liga, não tem jeito, né? Agora, aqueles que puderem e quiserem, por favor, liga, né? Para a gente então ter aqui realizar nosso trabalho. Que, na verdade, a aula de hoje ela é uma continuação da aula passada, né? Então, nós tivemos lá, colocamos tarefa na aula passada, a gente espera que você faça a partir da aula de hoje, né? Nós terminamos hoje e você faz lá o que está pedido para que você, então, resolva lá. Vamos lá. Pessoal, nós estamos falando sobre a questão dos primeiros filósofos, né? A ideia da pergunta filosófica inicial que se estabelece, né? Que se estabelece para que a investigação filosófica aconteça. Na aula passada, a gente gastou um pouco de tempo, né, para falar aquela questão de que existem muitas respostas para as várias perguntas, não é? Então, tem resposta demais para as várias perguntas. E aí, o que acontece? Não cabe a gente ficar aqui querendo falar das nossas respostas, mas querendo, talvez, entender a resposta do outro. E por isso que a gente fez aquele debate na aula passada, que falou de religião, aquela questão lá, né, da forma de se explicar o mundo e as coisas que acontecem aí no mundo afora, não é? Então, eu vou já transmitir a tela aqui, que nós vamos fazer o trabalho na leitura do próprio texto, né? Para que a gente, então, possa caminhar. Na aula passada, lembra, nós entramos aqui, nós vimos aqui essa primeira parte, olha, que é dos fenômenos, das coisas que acontecem, e aí a gente vai seguir agora, olha, as perguntas básicas da filosofia. Teve uma aula aqui que eu lembro que alguém falou assim, mas e se por acaso nós, não sei se nem, acho que foi até a Eduarda que perguntou, e se na verdade nós fôssemos apenas umas marionetes aqui? Sabe, a gente pensa que a gente está aqui vivo, a gente escolhe, a gente faz nossa história. E se por acaso alguém que já definiu tudo aquilo que vai acontecer conosco? Que alguém que definiu que estaríamos agora, nesse momento aqui, assistindo a aula de filosofia. Ou se alguém definiu que hoje você vai comer carne no almoço. Já está tudo escritinho. Aí você pensa, não, eu trabalhei para me poder comprar carne. Mas, na verdade, a carne já ia estar aqui porque foi definido isso. Imagina se nós fôssemos personagens de um livro. Se o que nós estamos vivendo aqui agora é a história do livro que está sendo contada, vivida, e que alguém já escreveu, que alguém escreveu sobre nós. Bom, essas indagações que eu faço, elas estão aqui, olha, uma forma de literatura, nesse livro. É o mesmo livro, tá? Só tá com capas diferentes, que esse é um livro já tem um prazo. Ele já foi editado muitas vezes. Pois não. Agora é que eu tava tentando falar que você não conhece. Tava funcionando. Eu estou escutando muito baixinho, não estou quase entendendo nada. E agora? Melhorou um pouquinho, pode falar. No começo, eu só falar que nós ia estudar lá aqui, né? Uma aula. E aí você começa a falar da maionese. Aí, mas como assim? Eu não tô entendendo. É você. A ideia, o Guilherme, é você imaginar, e se nós estivéssemos no mundo virtual, sendo
seres virtuais mesmo. Se, na verdade, não é nossas escolhas que está acontecendo todo dia, mas simplesmente nós estamos fazendo o que alguém determinou. Tipo, nós somos personagens de um livro e o autor do livro já escreveu tudo que vai acontecer na nossa vida. Consegue imaginar uma coisa dessas? Aí que é a questão que eu estou tentando fazer vocês refletirem. Esse moço aqui, o nome dele é Josten Garden. Ele escreveu um livro, O Mundo de Sofia. Nesse Mundo de Sofia, tem uma menina chamada Sofia. Ela é filha de um moço chamado Alberto. Esse Alberto ensina filosofia para sua filha, para Sofia. Esse Alberto vai contando história para ela, né, contando a história dela, para ela e a história de toda a filosofia. Falou de Platão, de Aristóteles, de Descartes, de todos os filósofos que ele podia falar, ele ia contando para ela essa história, né? E aí ela criou o mundo de Sofia. E ela entrava nesse mundo e conversava com os filósofos ela mesma, entendeu? Então, dentro da história do livro, ela era uma menina que imaginava e ela entrava no mundo da Sofia e conversava ela própria com os filósofos. Quando ela voltava para o mundo real, ela conversava com o pai dela ensinava mais coisas para ela, e ela entrava depois no mundo de Sofia para conversar com os próprios filósofos que o pai dela ensinava para ela. Você está entendendo, Eduardo? Você está olhando Sim. concentrado, beleza. Agora que está a questão. Olha, nós estamos falando de Sofia com o pai dela, que ensinava para ela filosofia. Ela saía desse mundo com o pai dela e entrava no mundo dos filósofos. No mundo dela, né, que ela falava com os filósofos. Mas qual que é a verdade de tudo isso aqui? Ela é uma personagem que está no mundo criado pelo Josten Garden, que é o autor desse livro. Entendeu? Com o pai dela, ela se sentia real. E ela se sentia capaz de criar um novo mundo, que é o mundo que ela encontrava com os filósofos. Mas, na verdade, tudo isso é o mundo criado por quem? Por Josten. Por Josten Garden, que é o autor do livro. Entendeu? Agora, a pergunta é se nós fôssemos Sofia, aqui agora. Nós achando que está aqui, nós imaginamos coisas, fazemos coisas, trabalhamos, né? E se, na verdade, nós somos apenas um personagem de um livro? Que nós vamos fazer apenas o que o autor do livro quer que a gente faça? Isso te deixa triste ou não te causa nada? Ai, me deixa... Mas, assim, no meu caso, não me causa nada. Porque você sabe que você não é uma personagem de lugar nenhum, né? Mas vai que, né? Mas vai que, né? Vai que, né? Mas a questão é essa, é esse poder de imaginação. No caso, a Sofia criou o mundo dela. Um mundo de conhecimento, um mundo de histórias, né? E aí o Josten Garden fez esse livro, escreveu esse livro, para demonstrar essa possibilidade, certo? Então, olha aqui, ó, um bom exemplo pode ser extraído aqui do mundo de Sofia. O autor ele pergunta dentro do livro, qual a coisa mais importante da vida? Né? Qual que é a coisa mais importante da vida? Para mim, é viver. Tá, mas aí eu acho que essa resposta... Vamos pensar nessa resposta. Viver. Tá, mas aí não tem diferencial. Emoções, Agora sim, Eduarda. Tudo que você quer, tudo aquilo que você nunca imaginou. Agora sim. Então não é só viver. É viver emoções, né? Viver novidades. Aí sim, aí você tem uma resposta um pouco mais formatada. Quem que é outra pessoa que quer falar aí? Eu posso falar o que eu acho? Sim, Renata, pode falar. Eu acho que, tipo, a coisa mais importante da vida é a nossa felicidade. Porque se uma pessoa no mundo de hoje em dia, do jeito que o mundo tá indo, as coisas tá acontecendo, se a pessoa, tipo, ter uma vida e ela não ser feliz, eu creio que não tem o porquê da gente viver se a gente não tem a nossa felicidade. Uhum.
Eu acho que é isso, professor. Certo. Bernardo queria falar? Não. Tá certo. Então, olha só. A reflexão, sim. Mas como assim, tipo assim, a vida, você falou, são coisas que passam, não vamos dizer rápido, né? Porque 70 anos é muita coisa, por exemplo. Mas tipo assim, o senhor, na idade que o senhor tem, então arruma jeito de viajar pra algum lugar, arruma tempo, mas às vezes você não tem esse tempo. Por exemplo, uma família, não só a minha, né? Todo dia tem que sair pra trabalhar. Aí final de semana você tem que ir pra chácara, pra cuidar dos trem que tem lá na chácara e voltar pra casa pra começar tudo de novo. Virou uma rotina já. É tipo assim, meu pai e minha mãe, por exemplo, só vão aproveitar na velhice, mas aí eles não vão ter a mesma disposição que eles teriam, por exemplo, hoje. Uhum. Justamente. Eu não sei, o áudio do Guilherme ficou bem cortado, mas eu consegui ouvir. Ele está dizendo essa questão de que tem famílias como a dele que tem uma rotina que não dá para fazer nada do que a Eduarda acabou de falar aí, nessa questão de fazer coisas novas, viajar, fazer coisas diferentes, porque já tem tudo já cronometrado, tudo dentro da agenda que tem que ser feito e não dá para sair daquilo ali, porque senão bagunça as coisas. Mas aí pergunta para os pais dele, mas e aí, não vai viver a vida? Vai, quando eu ficar velho. Porque aí eu já vou estar estabilizado, vou ter construído o que eu tenho para construir, e aí beleza. Mas aí ele disse, beleza, vai ficar velho e vai ficar sem energia também, sem força, talvez, para poder fazer aquilo que gostaria de fazer. Mas é justamente essa questão, o Guilherme. Mas eu tenho. Por quê? Porque se perguntar para os seus pais qual que é. A pergunta foi feita: qual que é a coisa mais importante da vida? Eu tenho praticamente certeza que eles vão falar que é construir uma condição de estabilidade. E tem mais certeza ainda, Guilherme, que ele falaria até que se mesmo que eles não aproveitem de nada e eles deixarem que os filhos e os netos aproveitem, já é a felicidade deles. Eu não conheço seus pais, mas eu acredito que ele falaria uma resposta dessa fácil, né? Entendeu? Porque essa questão. E mesmo assim, fazendo coisas diferentes, mesmo assim as pessoas podem ser felizes, né, Renato? Porque vamos saber o que causa felicidade em cada um, e é diferente. Pode ser diferente. Mas por que nós estamos trazendo essa pergunta do Garden aqui? Porque ela leva a gente a fazer uma reflexão. Tá, fez o Guilherme fazer essa reflexão. Mas, nossa, nós estamos aqui uma vida, tal, pode ser que tá tudo certo, não falta o que comer, mas tá faltando lazer, tá faltando viajar, tá faltando, não temos tempo para isso. Então fez com que fizesse aqui uma reflexão, entendeu? Uma reflexão que faz com que você perceba a pergunta que foi feita. E aí, olha só, a resposta vai depender de quem fez a pergunta. Porque aí vai dar o quê? A complexidade do que nós estamos falando de fato. Tem a ver também com onde essa pergunta foi feita. E tem a ver também com quem irá responder essa pergunta. Então não é só falar qual é a coisa mais importante da vida e achar, viu, Renata, que a resposta é felicidade, pronto, acabou. Ou, Eduardo, achar que é fazer coisas emocionantes e pronto, acabou. Porque eu tenho certeza, se a gente perguntar à tarde, vamos fazer um churrasco à tarde, com distanciamento social, é claro, né? Vamos fazer um churrasco à tarde e se fizer essa pergunta para você lá, talvez a sua resposta seria outra. Porque vai depender do seu estado emocional, vai depender da sua situação naquele momento ali, que vai levar você a fazer a reflexão. A reflexão que o Guilherme fez foi pensar na vida de trabalho que amanhã tem que ir para a chácara para cuidar das coisas lá. Né? Então ele não vai poder ir para balada, tanto que não tem balada, né? Mas ele não vai poder fazer outra coisa, porque já está marcado que eles têm que cuidar das coisas da chácara. Né? Então, se fosse talvez na segunda-feira, a pergunta, o Guilherme já estaria aqui em Porá e talvez ele não pensaria na chácara, ele pensaria em outra coisa, talvez no dele ter que limpar a casa ou qualquer coisa assim. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso aqui depende da nossa condição, da nossa situação, e a resposta vai mudar. E nesse livrão aqui, eu acho que você acha até na internet para baixar. Se vocês quiserem ler, eu tenho certeza que a sua ideia de filosofia vai mudar bastante para melhor depois que vocês lerem esse livro.
do Jostein Gaarden, O Mundo de Sofia, certo? É um livro de literatura mesmo, não é bem um livro de filosofia, mas é um livro de literatura que fala de filosofia. Ele é bom. Vamos seguir aqui? Eduarda, tá de boa para ler aí pra gente? Tá, sim. Esses 2 parágrafos aí, por favor. Tá bom. Se fazermos esta pergunta a uma pessoa de um país assolado pela fome, a resposta será comida. Se fazermos a mesma pergunta a quem está morrendo de frio, então a resposta será calor. E enquanto perguntamos a alguém que se sente sozinho e isolado, então certamente a resposta será a companhia de outras pessoas. Tem que ler isso aqui também? Por favor. Não, é só a referência, onde está na página do livro, tá? Ah, tá. Nos Deixa o cachorro latir, não tem problema não. É porque meus cachorros começaram a latir, mas agora eu vou... Deixa eles. Nos primórdios da humanidade em que pese... É esse mesmo, professora? Pese o nosso foco. Em que pese nosso foco, a filosofia ocidental grega, as primeiras formas de explicar o mundo se derem pelos mitos. Esses mitos antropomorfizados, ou seja, semelhantes aos homens, tinham por função dar sentido à vida cotidiana dos povos gregos antigos. Beleza? Desculpa pelos cachorros. Não tem problema. Olha a primeira parte aqui que ela leu, o primeiro parágrafo. Diz respeito à questão do estado emocional ou as condições que cada um de nós tem, que vai definir a nossa resposta. Qual que é a coisa mais importante da vida? Eu, talvez, nessa época, responderia dormir, né? Poder dormir. Porque tá difícil o tanto de coisa para fazer e a coisa vai acontecendo, né? E aí, outro dia, uma pessoa me falou, você trabalha demais, né? Você trabalha muito. Pois é, trabalho demais, trabalho muito mesmo. Aí disse, mas vida de professor é assim mesmo, né? Eu falo, não, eu acho que não tem que ser assim mesmo, não. Eu acho que agora, porque eu estou estudando também, né? Então, ou seja, tá uma fase, depois vai terminar essas fases, meu filho vai crescer, uma série de coisas, aí eu vou chegar num momento que eu não vou precisar trabalhar demais. Que aí é um pouco do que eu estou entendendo, ô, Guilherme, aquilo que você trouxe aí da sua família, né? Da ideia que vocês estão trazendo, vocês estão vivenciando. Que às vezes é uma questão de momento, né? A gente tem a esperança de que a coisa muda. Mas o fato é sempre, diante das nossas necessidades, nossas condições, nós temos as nossas ideias de qual que é a coisa mais importante da vida. Pensa como triste é pessoas que passam fome, pessoas que têm dificuldade aí de não ter o que comer, de pessoas que não têm uma casa adequada e está vivendo em lugar que tem extremo frio. Né? Pensa como que essas pessoas processam e pensam as coisas. E aí serve até para fazer reflexão. E você? O que está te fazendo sofrer? Né? Aí você veja, eu estou sofrendo demais. Aí olha a vida de outra pessoa na frente, essa pessoa está sofrendo terrivelmente mais que você. E você está num luxo, num conforto, numa condição boa, né? Tem aí equipamento para estudar, tem o tempo para estudar, tem a liberação para estar estudando. E uma série de coisas nessas questões aí. E muitos, às vezes, ainda reclamam bastante da vida, né? Então, ou seja, fazer a pergunta e olhar para o outro faz toda a diferença. Por isso que tá essas questões aqui. Considerar quem fez a pergunta, quando fez a pergunta, onde fez a pergunta e como é que você tá para que você responda essa pergunta. Quer falar, Guilherme? É que, tipo assim, é que nem você sentar no sofá e reclamar que a Netflix não tem nenhum filme. Nem a Netflix não tem pra assistir um filme que é... E tem gente que não tem nem a internet, né? Tem gente que não tem nem o aparelho que se conectaria à internet. Tem gente que não tem nem nada, né? E assim, vai só bagunçando a coisa mais. Tem sempre gente bem pior. E claro, tem gente muito melhor, né? Sim, Eduarda. Eu não penso assim na necessidade de agora, em um frio, na fome, alguma coisa assim. Eu não penso na necessidade de agora. Eu penso nas coisas gerais para as respostas, não em uma necessidade de agora.
Que bom. É uma estrutura de pensamento que você tem. Mas eu tenho certeza que pode ser que, conforme a situação, pode mudar a sua ideia, né? É uma questão de vida mesmo. Mas tudo bem. Eu entendi que você acabou de dizer para nós que quando você pensou nessa resposta, você pensou numa sua vida meio que geral, né? Então você quer ter emoções na sua vida. Eu entendi. Beleza. E já o Guilherme quer poder viajar e não ter que ir para a chácara todo sábado, né? Então, sabe, essas são situações. Tem um exemplo, você que Eu já entendi. uma pessoa que tem cachorro quase do meu tamanho pra cuidar, mas. Aham. Entendemos. Mas é. Então, olha só. Agora que entra uma parte da forma que se explicava as coisas no tempo que a filosofia nasceu. Usavam-se os mitos. E aí eu quero explicar aqui, outro dia a gente fala melhor sobre questão de mito, mas assim, mito é uma forma, escuta bem o que eu estou falando, é uma forma fantástica. Mito é uma forma fantástica de se explicar alguma coisa. E para ser fantástico, não é fantasioso não, tá? É fantástico, tem que causar um impacto. E esse impacto faz essa antropomorfização. Meu Deus, o que é isso? Quem assistiu Power Rangers, tem lá, Não. hora de morfar. O que é o morfar? É deixar daquela condição normalzinha dele e se tornar o Power Ranger. Aí veste a roupa amarela, rosa, vermelha, entendeu? Então, só a palavra morfar. Morfar significa entrar na outra forma, certo? Morfar é entrar na outra forma. E aqui, o que acontece? Antropo significa humano, significa homem. Então, uma antropomorfização é eu pegar qualquer coisa e apresentar na forma de... Me ajuda? Na forma de humano. E aí, qual que é a coisa mais que utiliza essa mudança? Essa transformação na forma de homem? É Deus e as coisas do céu. Entendeu? Então, eu não consigo saber quem é Deus, não consigo falar para você como é que é Deus. Aí, o que eu falo? Ah, Deus é pai. Ou seja, eu peguei uma característica do ser humano e coloquei para Deus para que você entenda. Ou, Deus é velho, tem barba branca, porque ele é eterno. Entendeu? Então, se a gente coloca essas características humanas nessa figura que é Deus, que a gente não tem noção nenhuma de como ele é, né? E a gente faz uma antropoformização, ou seja, apresenta Deus na forma de ser humano, para que a gente então possa pensar quem ele é, como ele é, essas coisas assim. Beleza? Agora, o que acontece? Eu quero contar uma história para vocês. Uma história... Você sabe... eu não sei, eu já conversei com vocês sobre isso, mas quem de vocês aí já caiu na besteira de se apaixonar? Alguns de vocês... Eu estou numa dessas agora. Então você já é vítima dessa situação. Mas aí o que acontece? É a questão de amor, né? É uma questão de amor. E aí me fala, por favor, o que é o amor? Ou de onde vem o amor? Nós teríamos uma resposta que a professora Beatriz ou a professora Iraildes ensinaria para a gente da forma biológica, da forma química, né? Então, quando você vê uma pessoa, você tem uma atração por ela, se você tem uma atração por ela, causa em você uma série de situações na sua cabeça, sabe? E essas situações na sua cabeça gera enzimas, mexe com seus hormônios e faz o seu corpo querer estar próximo do corpo daquela pessoa. Faz você querer ficar, ter uma vivência com aquela pessoa ali. Aí é uma resposta física, entendeu? E tem pessoa que você olha e você não sente nada por ela. Tem pessoa que você olha, você quer ficar longe dela, entendeu? Então, o seu corpo responde. Tem pessoa que você quer se aproximar, tem pessoa que você tanto faz estar próximo quanto está longe, e tem pessoas que você quer ficar longe mesmo, entendeu? O seu corpo, ele age em função de querer a outra pessoa ou não querer outra pessoa. Essa resposta é uma resposta que explica e dá para entender o que é o amor?
Explicando do jeito que eu expliquei. Dá para entender? Sim. Não quer dizer que é a única resposta. Muito pelo contrário. Eu já vou contar para você uma outra resposta agora. E eu quero que você me fale qual das duas é mais bonitinha. Qual das duas é mais interessante. Entendeu? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Eu estou vendo alguém tentar abrir o áudio aí. Matheus, a Renata. Uai, professor, eu acho que assim, ao mesmo tempo que talvez tem tipo uma resposta correta por essa pergunta, eu acho que ao mesmo tempo já não tem a resposta, porque é uma coisa assim que meio complicada de exatamente explicar, de falar sobre o que é isso. Pois é, mas tem a resposta que você aceita. Tem a resposta que satisfaz a sua necessidade de perguntar, não é? Por mais que tenha muitas outras respostas, tem aquela que, tá, eu entendo assim, dá para me aceitar essa resposta, não é? Ou dá também para você aceitar várias respostas e cada uma você vai utilizar na hora que mais te for conveniente. Certo? Faz sentido, professor. Agora eu quero contar uma outra versão dessa mesma história, né? Então suponha que chega lá uma pessoa, uma criança, uma menina aí de uns 11 anos mais ou menos de idade, e chega e fala para a mãe: "Mãe, o que é o amor?" O que acontece, gente? Vocês ainda são jovens, talvez vocês vão ter filhos aí. Quando uma criança de 11 anos pergunta isso para a mãe ou para o pai, ou para alguém, pode ter certeza, ela já está sentindo há muito tempo essa coisa. Ela só está querendo dar significado ou dar nome para aquilo que ela está sentindo. Mas, veja bem, aí a mãe, com toda a criatividade mitológica, ou seja, a mãe que vai utilizar aqui o mito, cadê a palavra mito aqui? Aqui, ó. Os mitos é uma forma que eu falei para vocês, uma forma fantástica de explicar alguma coisa. Beleza, vou contar a história. Minha filha, ou meu filho, falar filha porque filha é uma coisa mais carinhosa assim de se tratar, né? Então, o amor, ele é filho de dois deuses. E ele nasceu na seguinte situação. Olha, é isso que eu estou falando, né? O amor é filho de Deus. Então ele também é um Deus. Ponto. Teve uma festa no céu, né? E todos os deuses foram convidados. Olha, tá entendendo? Eu estou falando de mito, estou na aula de filosofia, falando de Grécia. Então tem vários deuses. Beleza? Eu não precisava de ficar explicando isso, mas é só para ficar claro mesmo, para vocês não se confundirem. Todos os deuses foram convidados para a festa no céu. E eles foram lá e na festa. Só que um deus não foi convidado. A deusa da pobreza. E nessa festa, a deusa da riqueza bebeu demais, comeu demais, terminou a festa, a deusa da riqueza foi a única que não foi embora. Ela ficou lá dormindo, né? Tinha comido demais, bebido demais, ficou lá dormindo no pé de uma árvore, no local da festa. Quando achou que todo mundo tinha ido embora, a deusa da pobreza foi lá no local da festa para pegar as sobras, pegar os restos que sobraram lá, para ela, então, se satisfazer. E o que aconteceu? A deusa da pobreza viu o deus da riqueza lá dormindo. O que a deusa da pobreza fez? Se deitou com o deus da riqueza. E dessa relação que ocorreu, nasceu o amor. Sabe por quê? Porque o amor, quando você sente o amor, ao mesmo tempo que você se sente cheio, rico, completo, pensando que não te falta nada, também você sente que está solitário, sozinho, faltando tudo numa carência. Entendeu? Verdade, professor, verdade. O amor não pode ser aprisionado. Você, como a riqueza quer juntar tudo, a pobreza não tem nada. Então, quando você junta tudo, segura com as suas mãos, parece que ele vaza entre seus dedos. Isso explica o que é o amor, minha filha. E agora, qual das duas respostas vocês acham melhor? A resposta da Beatriz, que fala que são hormônios e são questões químicas do seu corpo que faz você ser atraído por outra pessoa? Ou essa história do amor, filho do Deus riqueza e Deus pobreza?
Eu prefiro tanto pobreza. É a segunda. Entendeu? É isso mesmo. Por quê? Porque essa segunda, olha, foi coisa fantástica. Olha, deuses, né? Então, o Deus que tem relação com outro Deus. Aí a gente fez o quê? Uma antropomorfização, porque isso é uma coisa nossa. Então, a história do mito é essa aí. Essa história, ela é uma mentira? Não, ela não é uma mentira. Por quê? Quem já amou sabe muito bem dessas sensações e desses sentimentos, né? Então, é uma verdade. Só que é uma forma fantástica de dizer a verdade. Ela não está preocupada com o certinho, com a prova disso. Não tem que provar nada para ninguém com essa história. Você, viu, Renato? Não tem que ser provado, comprovado. Simplesmente, uai, eu aceito essa resposta. Eu acho essa resposta interessante. Tudo bem? Entendemos a questão para começar, né, a entender essa questão do mito. E aí eles fazem mitos para explicar todas as coisas. Por que tem gente forte? Por que tem gente fraco? Por que as pessoas morrem? O que acontece depois que morre? De onde a gente vem? Eles têm mitos para contar essas histórias. Entendeu? E as pessoas entendem muito bem. Depois do conhecimento mitológico, veio o conhecimento filosófico. Depois do conhecimento filosófico, veio o conhecimento, ou melhor, no mesmo época aí, né, veio o conhecimento religioso de se explicar as coisas. Então, o mito explica de uma forma, a filosofia explica de outra forma, a religião explica de outra forma, e quem falta explicar agora? Pessoal, pensa aqui, ó. Mito, filosofia, religião. Quem é a outra coisa que fica explicando as coisas hoje de outra forma? Me Forma ajuda? científica? Isso, justamente, Eduarda. O mito explica, a filosofia explica de forma diferente do mito, a religião explica de forma diferente do mito e da filosofia, e a ciência explica diferente do mito, da filosofia e da religião. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, tem ó, no mínimo 4 tipos de explicação para todas as coisas que você quiser saber. Certo? Qual das 4 é a correta? Por favor, não faça esse tipo de pergunta. Não, é todas. Todas, viu, Matheus? Todas. Só que cada uma do seu jeito. Cada uma do seu jeito. Você pode aceitar a religiosa e rejeitar as outras, né? Isso é uma opção pessoal, mas você não pode falar que as outras estão erradas. Viu, Renato? Você pode escolher alguma, ou escolher todas, ou escolher 2 e deixar 2, né? E assim você pode escolher, mas você tem que saber que tem lógica no mito, tem lógica na religião, tem lógica na filosofia e tem lógica na ciência. Ô, professor, Sim. mas vamos supor, tipo assim, essas que o senhor falou aí, não tem nenhuma, tipo assim, vamos falar assim, nenhuma delas é a certa. Não, fala assim, essa aqui é a certa. É impossível. Pois É é, impossível. cada um, tipo, tem um pensamento diferente, uma opinião diferente, né? E tem uma lógica própria e dá para aceitar, né? Se quiser aceitar, né? Se quiser aceitar, você pode aceitar a lógica dela. Professor, Pessoal, nós estamos no fim, nosso tempo já foi. Aí, quem precisar sair já para ir para outra aula, pode ficar à vontade, nós estamos por encerrado aqui. E aí, quem quiser perguntar alguma coisa específica, pode perguntar. Bom dia a todos. Olha, tarefa, mais uma semana para frente, porque nós temos muita coisa para ver dessa aula de hoje ainda, tá? Então não vai Então, ter tarefa hoje, não, professor? nós vamos retomar essa aula na próxima semana. Então hoje não tem tarefa, não. Se você quiser fazer, já faz. Mas se não quiser fazer, não faz. Não, deixar pra semana que vem. Alguém está perguntando pela chamada mais uma vez e eu respondo. Aonde eu faço a chamada? Pelo site. Pelo próprio aplicativo aqui. Marca a entrada e a saída de vocês. Professor, o que você falou da atividade? Eu tive que sair rapidinho. Não, a atividade tem lá para fazer. Se quiser fazer, já faz. Mas se não quiser fazer para agora,
Pode esperar para outra semana que nós ainda vamos continuar esse conteúdo. Nós não terminamos. É que número de aula que é? Número 4. Tá bom. Guilherme, você quer falar alguma coisa aí? Pessoal, boa Tchau, noite, professor. tá? Alô, professor. Professor, mandei lá no GRU a tarefa, beleza? Beleza. Quer falar, Guilherme? Ou já tá resolvido? Sim. Tipo assim, tem os lugares também de usar, né? Cada jeito de falar, né? Tipo assim, eu não posso chegar na igreja e falar que eu sou contra. Isso aí é uma questão de bom senso, né, Guilherme? É, Você discutiu uma coisa aqui em filosofia e vai discutir com um padre isso aí? Não tem sentido. Lá você tem que discutir religião. Né? E aqui você discute filosofia. Com o cientista, discute ciência. Né? É uma questão de bom senso mesmo. eu falo, tipo assim, tem os ambientes, né? Aí, tipo assim, faz uma pergunta que nem você falou aí. Um jeito certo de resposta não existe, né? Ou Não. seja, Não. Mas tem a resposta apropriada para cada forma, né, de pensamento. E aí você, inteligente, você dá conta de todas elas, entendeu? Você não precisa ficar só em uma das formas. Você, com inteligência, você tem chance de transitar entre as formas de resposta e se sentir superior a isso tudo, né? Eu vou encerrar aqui que eu tenho que começar outra aula agora, tá? certinho. Valeu, Então, professor. tudo de bom.